Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. Uma democracia sólida necessita de 3 pilares essenciais. Primeiro, instituições inclusivas capazes de garantir a ordem e a liberdade individual, a estabilidade das normas, a previsibilidade do cumprimento das leis e a confiança na Constituição, tratados e contratos. Segundo, a existência de um Estado eficiente, que não sufoque a livre economia, o empreendedorismo e a inovação e que seja capaz de prestar serviço público de qualidade. Terceiro, união da sociedade em torno de valores comuns, costumes e tradições que fomentem a tolerância, o respeito, a civilidade, o mérito e a mobilidade social. Sem eles, a liberdade é corroída pela intolerância, o radicalismo contamina a discussão dos reais problemas da sociedade e o populismo e o autoritarismo minam a credibilidade da democracia e das instituições. O Brasil vive hoje um momento delicado. Reina a insegurança jurídica, a arbitrariedade afronta as liberdades individuais e o descrédito das instituições cria um campo fértil para a propagação do populismo, do radicalismo e do discurso antissistema. São sinais preocupantes da debilidade da nossa democracia. Por isso, é urgente debatermos as reformas e as mudanças necessárias para voltarmos a fortalecer a democracia, garantir a liberdade e combater a nefasta insegurança jurídica. E para falar sobre os desafios da insegurança jurídica, eu recebo hoje Luciano Tim, advogado, professor de Direito Econômico e ex-secretário nacional do Consumidor no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Luciano, seja muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Prazer estar aqui, uma honra, eu diria. Luciano, vamos começar por essa questão fundamental. Hoje, além da violência, a coisa que mais tira o sono do brasileiro é a insegurança jurídica. O que fez com que essa insegurança jurídica aumentasse tanto no país nos últimos anos? Pois então, eu tive, não sei se o privilégio ou a falta de privilégio... O senso de dever, o senso de dever. Então, foi curioso porque quando eu entrei na faculdade de Direito, junto com a Economia, no início dos anos 90, não tinha nem plano real ainda, eu reinava a insegurança na economia. E não havia insegurança jurídica, né? Vamos dizer assim, como a conhecemos. Então eu prestei vestibular para ser um economista que fizesse planos econômicos juridicamente consistentes, o que o plano real tornou-se objeto do meu sonho. Agora, a parte jurídica, no fundo, realmente nós vivenciamos uma grande insegurança jurídica que, de uma maneira geral, os juristas identificam com a Constituição de 1988, porque ela é muito extensa. Há pesquisas que correlacionam tamanho de Constituição e subdesenvolvimento ou falta de desenvolvimento. Se você pegar Estados Unidos, Alemanha, país de tradições diferentes, civil law e common law, ambos têm constituições curtas, né? E o Brasil e outros países, Colômbia, enfim, têm constituições longas, o que é talvez um mau sinal, gera muito espaço para litigância, mas isso veio em conjunto também com um agigantamento aí do orçamento do próprio Poder Judiciário. Agora, a Constituição tem esse problema enorme. Tudo foi constitucionalizado no nosso texto. Sim. E isso é fruto de um país que saiu de 20 anos de governo autoritário. Ué. Agora, existem claramente na Constituição uma divisão muito clara entre aquelas cláusulas pétreas, aquelas Sim. cláusulas normativas, e o que é vamos dizer assim, artigos mais aspiracionais, o que deveria ser a sociedade, para onde deveria rumar Sim. a política pública. Mas na hora que você trata as duas coisas de uma forma normativa, gera essa enorme insegurança. De fato, nós importamos um modelo, um desenho de Constituição ultrapassado já historicamente, que é a Constituição dita programática portuguesa e depois espanhola dos anos 60, 70, pós-revoluções lá,
que eram essas constituições também recheadas de programas, né, de o Estado implementar. Só que somado ao nosso judiciário daqui, porque aí o nosso desenho de judiciário permite que cada juiz faça o controle de constitucionalidade, que não acontece na Europa. Então, Portugal e Espanha o controle de constitucionalidade é muito restrito. Então, aqui você tem, eu brincava quando morava no Rio Grande do Sul, que você tinha 3.000 juízes e 3.000 controles de constitucionalidade, com uma Constituição muito ampla. E aí a própria teoria jurídica também foi se modificando, porque aí o direito constitucional era essa ideia clássica de divisão de poderes, uma Constituição que deve restringir a atuação do Estado para a proteção de liberdades individuais. E aí se começou uma narrativa constitucional que muitos dos ministros, e aí eu estou discutindo teoria, não estou discutindo pessoa, muitos ministros do Supremo atual e ideias importam, são defensores dessas teorias ditas neoconstitucionalistas, né? Que é essa ideia que eu brinco do panconstitucionalismo. Você começa a aplicar a Constituição em tudo e dizer que as normas não são somente programáticas, que se o Congresso não faz nada, então caberá ao Judiciário fazê-lo. Então isso acaba gerando ali uma certa, aí sim, o espaço para um ativismo judicial. Ativismo judicial neste sentido de que o Judiciário vai atuando para concretizar aquilo que o juiz do caso interpreta como seria o desejo do Constituinte ou da Constituição. Bom, esse é o primeiro grande desequilíbrio. Às vezes o Supremo acha que o Congresso não legislou sobre um assunto e passa a legislar. Sim. Acabamos recentemente ter 3 assuntos muito delicados, que foi a questão do aborto, sim, a questão da descriminalização ou legalização de drogas, porte até 40 gramas, né, e terceiro foi a questão do marco temporal. Aliás, estava nitidamente na Constituição a data que era justamente a promulgação da Constituição em outubro de 1988 como o marco. E mesmo assim houve uma reinterpretação deste dado e, na verdade, o Supremo já revendo a sua própria decisão anterior. Como é possível nós termos segurança jurídica com esse ativismo judicial e com revisão em prazos muito curtos, Luciano, do entendimento da própria Suprema Corte sobre um assunto? Você tem toda a razão. Se esse tema, por exemplo, do aborto, ou da interrupção da gravidez, a Suprema Corte foi recentemente criticada ano passado, porque mudou um posicionamento de 50 anos anterior. A dita corte de Warren, dos anos 60, maioria democrata, vamos dizer assim, porque os americanos, a teoria jurídica dominante, ela é pragmática, né? Então, eles aceitam as coisas como elas são. Você não tem como, na visão dos americanos, separar direito de política, e eles aceitam isso, e aí passam a dizer que, então, os juízes da Suprema Corte são nomeados pelo presidente, passando pelo Congresso. Você quer reconhecimento maior? E eu não conheço, por exemplo, um presidente democrata que indicou um republicano. Bom, o que aconteceu com a Corte de Warren é que a maioria era democrata e foi avançando em interpretações, de fato, de modernização de temas que eram inaceitáveis, como no sul dos Estados Unidos, o racismo, enfim. E avançou sobre o tema da interrupção de gravidez nos anos 60. Aí a Corte atual, de maioria indicada republicana, reviu este posicionamento com base numa teoria jurídica consistente, que é o originalismo, e não disse, no fundo, que era proibido. Disse que a Constituição não permitia o legislador estadual avançar nesses temas, que o legislador estadual poderia avançar nesses temas na ausência de uma proibição do texto constitucional. Então, você tem toda a razão, quer dizer, a Suprema Corte americana muda de entendimento, mas assim, não em curto espaço de tempo, quer dizer, 40, 50 anos é um período que a gente imagina que caberá mesmo ao Judiciário atualizar o sentido das normas. Aqui é muito rápido, né? E de fato a nossa Corte mudou muito rapidamente. Nós temos uma maioria hoje da Corte, indicada, na verdade, por um partido que está há 15 anos no poder, então era imaginado que isso iria acontecer. Só que foi muito rápido, né? E o nosso texto constitucional tem essa, digamos assim, como nós dizemos no direito, essa vagueza semântica, né? Essa riqueza principiológica que, somada a uma teoria neoconstitucional, dá nisso, né? É como você dá hormônio o cara que está na academia.
Agora, o ativismo do judiciário, ele surge em muitas ocasiões. Recentemente, a Suprema Corte acabou votando para a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet foi um marco reconhecido mundialmente como algo muito importante e até um exemplo a ser seguido. E, na verdade, o que disse a votação no Supremo é que, enquanto o Legislativo não se manifestar sobre esse assunto, vai valer o entendimento da Suprema Corte. Mas o fato é que o Legislativo já se manifestou, e tanto que aprovou o artigo 19. Ou seja, então parte do ativismo agora é assim, olha, Legislativo, é bom você legislar de acordo com o que nós entendemos o que é melhor para a sociedade. Porque assim, se a gente fosse na teoria do ativismo, e existe essa teoria, preciso ser honesto intelectualmente, é uma teoria, as ideias elas são boas ou são ruins. Eu fiquei em Berkeley com um professor que dizia que as ideias importam e os países são atrasados porque as ideias são ruins. É uma teoria também. E a gente deve reconhecer que existem teorias ruins. Elas, numa democracia, elas podem e devem ser defendidas livremente num ambiente acadêmico e não restringidas como está acontecendo hoje, que certas ideias, especialmente as mais liberais, têm sido restringidas no espaço acadêmico, mas é uma teoria. Também temos que ser honestos para dizer que o judiciário ele aumentou a sua participação no desenho das instituições no mundo todo, mas no Brasil, de fato, é um caso único que aparece, por exemplo, em nível orçamentário. Quer dizer, isso não é crítica a salário de juiz, é que se você tem muito processo, alguém vai pagar essa conta. Para dar um exemplo numérico, a gente gasta com o Judiciário Federal 120 bilhões e a gente gasta em saneamento básico 1 bi. Então, a gente gasta 120 vezes mais. Então, esta judicialização tem um preço e quem paga é o contribuinte. Então, tem o aspecto das opções que estão sendo feitas sem um debate democrático no Congresso, que seria o órgão para isso, e a gente deve ter essa conversa sim, e nos exemplos que você trouxe, de fato, quer dizer, o Supremo no tema da legalização chamada das drogas, o Supremo chegou a dizer a quantidade. Isso. Dizer, isso não é um controle propriamente de constitucionalidade. Quando eu estudei processo, a ação declaratória é uma ação declaratória, é inconstitucional ou não é inconstitucional? Exatamente. E quando a gente começa a fazer alguns puxadinhos, como acontece em temas tributários, quando você modula, então você diz assim, o imposto tal é inconstitucional, mas eu vou modular para não quebrar o Estado. Eu estou incentivando o imposto inconstitucional. Porque se o governador sabe que pode criar um imposto inconstitucional e que o pior que pode acontecer não é devolver, é simplesmente parar de cobrar, e ele sabe que o mandato dele, você sabe melhor que eu, são de 4 anos, public choice. Ele vai, então, incentivo errado. No tema do Marco Civil, de fato, o legislador havia feito a escolha, né? Então, houve uma controle de constitucionalidade para além do texto, né? E aí a gente começa a ter que discutir qual é o mandato que a Constituição dá ao Supremo para fazer essa discussão, porque em última análise, num sistema de tripartição, cabe ao Legislativo legislar, né? Agora, Luciano, a questão do Marco Civil, do artigo 19, toca num ponto fundamental a todos nós, que é a questão da liberdade de expressão, liberdade de opinião, que é uma cláusula pétrea na Constituição, no artigo 5º. E aí, no momento que você disse que não precisa mais seguir o rito do devido processo legal, ou seja, não precisa mais de uma ação judicial para retirar um conteúdo, não é uma coisa que afronta diretamente, aí sim uma questão normativa e muito clara na Constituição, que o Constituinte fez questão de transformar em cláusula pétrea. Como é este conflito? Sim. E como é possível uma decisão se sobrepor a uma cláusula pétrea? Bom, Davi, eu sigo uma teoria que não é a neoconstitucionalista, né? Nem ativista. Eu estaria mais na linha do pragmatismo jurídico. Então, na minha visão teórica do direito, dependendo da corte, nós vamos ter ponderações diferentes sobre esse choque de princípios. A bem da verdade, a gente diria até, na linha que eu sigo, que você não deveria ponderar princípio com regra. Quando a lei disciplina já uma regra e não deveria ser aplicado um princípio. Então, isso já seria
um ativismo. Quando você deixa de aplicar uma regra para aplicar um princípio, é ativismo, e a meu juízo isso gera insegurança jurídica e não há mandato constitucional para fazer isso. Mas dentro de uma teoria que eu acho que é a maioria hoje do Supremo, e eu volto a dizer, eu não discuto pessoas, eu discuto ideias, né? E nessa configuração que a Corte tem, a escolha não surpreendente para um professor pragmático e de análise econômica do direito foi no sentido de que uma liberdade individual pagou um preço para um maior controle estatal. No fundo, foi isso, né? Porque o Supremo precisou passar por alguns temas como liberdade de expressão é um direito absoluto, e aí disse que não, direito relativo. E aí foi relativizando, e até com algumas coisas retóricas, né? Exemplos dados assim, não, mas eu posso praticar um crime pela internet. Mas se eu pratiquei um crime pela internet, eu vou responder. E a própria... tem pessoas sendo processadas por crimes na internet. Então, não é um Estado sem lei, e creio que o legislador tinha feito essa escolha já em primeiro lugar. Talvez, para mim, mais preocupante do que, não sei se é possível dizer isso, mas tem o tema da liberdade de expressão, que você colocou bem, e depois tem o tema da liberdade econômica, porque a Constituição opta por um sistema, para nossa sorte, porque ideias importam, por um sistema de democracia e livre mercado, né? E no sistema de livre mercado deve ser garantida a liberdade econômica. E aí o Supremo interveio na liberdade econômica das plataformas, porque a forma como o modelo de negócio delas é feito no mundo todo é de que elas não respondem por opiniões que são colocadas lá. Então você tem a liberdade de expressão da pessoa que se expressa lá, e depois você tem a liberdade econômica da plataforma que organiza o seu modelo de negócios pelo qual ela não se responsabiliza. Se ela não se responsabiliza, ela pode ser de graça. E se é de graça, nesse sentido é mais democrático, porque independentemente da renda, a pessoa está lá se manifestando. Tem aquela frase do Humberto Eco de que deu voz a idiotas, mas são as pessoas, né? Então, dando voz a idiotas ou não, é democrático, as pessoas se expressam a custo zero. A partir do momento que eu responsabilizo uma plataforma, eu vou impor um custo no modelo de negócio. Então, eu já não sei, como professor de direito econômico, se é sustentável. Acho que é, porque houve uma temperança. De novo, eu não estou nem discutindo o desfecho. Eu não sei se a gente deveria ter chegado a esse ponto do Supremo entrar nessa questão, nesse nível de detalhe, dizendo em que condições que a plataforma deve responder. Acho que o desfecho final poderia ter sido pior do ponto de vista de liberdade econômica e de custos impostos. Mas você tem vários campos que a judicialização afeta muito a iniciativa privada. Exemplo, planos de saúde. O grau de judicialização, os planos de saúde, e é um tema duro, porque eu estou lendo um livro agora que é tribalismo moral, né, moralidade política, enfim. As pessoas só gostam de ouvir aquilo que confirma os seus viés. Uhum. Então, todo mundo odeia, talvez todo mundo ame odiar planos de saúde, né? Porque já teve uma experiência, mas a verdade é que o judiciário vai criando direitos contra o texto do contrato, contra o texto da regulação, com base em ponderações constitucionais. Só que isso vai aumentando o plano de saúde, pessoas que não têm condições vão saindo e vão para o SUS. Setor aéreo é outro setor que o judiciário vai criando hipóteses de indenização que só existem aqui. Por exemplo, dano moral por atraso, por condições climáticas. Só tem aqui. E aí isso vai compor o preço, vai atrapalhar a livre iniciativa e, no final do dia, os consumidores. Então, tem um artigo que foi próprio dessa visão pragmática, que é o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que obrigam o juiz, legalmente, é lei, a ponderar os efeitos, as consequências das decisões. E eu tenho essa crítica acadêmica que, nesse caso das plataformas, o Supremo não considerou quais seriam os efeitos na livre iniciativa, como a gente deveria fazer em plano de saúde, como deveria fazer em setor aéreo. Então vamos tratar desses três temas que eu acho importante. Primeiro, nas plataformas, não só a decisão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, como esta ingerência no plano econômico, mas duas outras decisões recentes atrapalharam isso. Primeiro foi a questão da decisão do Supremo contra o X,
que na verdade obrigou uma outra empresa de um grupo, só porque o acionista era o mesmo, da Starlink, pagar a conta do X, o que é uma coisa inconcebível. Né, no mundo. E o outro ponto é a questão da Rumble, uma disputa que agora está sendo judicializada, inclusive nos Estados Unidos. Você acha que essas decisões, tanto que pode ocorrer nos Estados Unidos com a Rumble, como essa que antecedeu do X com o Starlink, pode fazer com que as empresas de tecnologia americanas revisam a sua atuação e seu plano de negócio no Brasil? O caso da X, esse Twitter, eu conheço melhor porque eu escrevi um artigo que foi publicado na Folha junto com um neurocientista, um cara de tecnologia, que é o Álvaro Dias, porque ele ficou muito preocupado com aquela decisão do Supremo que estabeleceu uma responsabilidade jamais vista, né? Eu, como professor de Direito Econômico e advogado, eu nunca tinha visto, quer dizer, de novo, não dá nem para dizer mais no Brasil que eu nunca vi uma decisão judicial que foge ao texto da lei, mas você responsabilizar uma empresa que tem outros sócios por dívida de outra, porque o acionista é o mesmo, agora está começando a acontecer, porque aí tem este outro desfecho. Aquela decisão começa a ser usada em outros casos, e é um caso do Supremo. Então, eu estava muito preocupado não apenas com o caso em si, mas com a consequência, porque isso, né, as coisas têm consequências. Né? Agora me lembrou uma frase de um jurista romano, que foi lema de uma turma lá na Federal do Direito do Rio Grande do Sul, que quando eu estudei economia eu já fiquei preocupado, porque era assim: faça-se justiça ainda que pereça o mundo. Eu digo, bom, se vai perecer o mundo, esse troço não é inteligente, né? Então os pragmáticos, quer dizer, enquanto alguns, Platão, olham para as ideias, né? Os socráticos os aristotélicos olham para a terra. Então, faça justiça ainda que pereça o mundo. Então, pragmaticamente, o efeito estava, digamos assim, violando o texto da lei, o que já não é bom, sobre responsabilidade de empresas, e também as consequências não eram boas. Você trouxe um outro caso que eu acabei não comentando, que é a demarcação. Isso aí para o agronegócio brasileiro pode ser muito... Eu estava falando com um professor americano, a conclusão da Suprema Corte americana em 1900 foi o contrário. Né? Porque senão, se você vai ao infinito, então tudo começou em 1500 e aí a gente vai realmente estabelecer um revisionismo muito grande. O caso da Rumble eu não conheço os detalhes, então eu não vou falar para não enganar o público, porque eu não vou falar do que eu não conheço os detalhes. Agora, eu tenho me preocupado, no fundo, com a situação do Brasil e dos Estados Unidos por tudo que está acontecendo recentemente. Quer dizer, e se a gente vê a Suprema Corte brasileira em um confronto político, seja ele de quem tem razão, porque, de novo, o fato da gente... tem um jornalista que é o Andreasa, do Estadão, que diz: as pessoas acham que os fatos são excludentes, às vezes eles são combináveis. Você pode ter dois fatos acontecendo. Pode haver uma interferência americana no Supremo e pode haver um confronto do Supremo ao Executivo americano. E isto, de fato, não é uma boa notícia para o mundo de negócio, né? É verdade. O outro ponto que você tocou muito, que toca a vida de todos nós, é a questão dos planos de saúde. No fundo, a mudança demográfica no Brasil, as pessoas vivendo mais e o número de doenças cujo tratamento é muito mais caro, e isso também não está vislumbrado em muitos planos, como evitar a judicialização? Olha, é até uma piada irônica, mas que eu vou fazer. Porque diz o Oscar Wilde, ele dizia, né, que ele era capaz de tudo menos de resistir à tentação. Né? Então, a piada é de que o judiciário brasileiro descobriu o tratamento do câncer antes da medicina, porque houve uma série de decisões judiciais que há uns anos atrás vieram a público, que o judiciário estava dando um tratamento que não tinha nenhuma evidência científica. Né? Então, no fundo, esse tema precisou 20 anos para o Supremo, no SUS, dizer que a concessão de medicamentos deve ser baseada em evidências. Ainda que, em alguns casos, juízes, ainda em relação ao SUS, descumpram essa orientação. Porque hoje nós temos decisões judiciais que são vinculantes
e não vinculantes. Esta é vinculante, então não teria o que discutir, porque o Supremo estabeleceu, tem que ser assim. Nos planos de saúde privados, onde o setor privado atua, não tem decisão, o que eu já acho um absurdo, porque não tem por que tratar o setor privado diferente do público. O privado atende, são 45 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Então a gente tem que cuidar, porque senão se esses 45 forem ao SUS, quebra o SUS também. Então não há e precisamos construir para ter, né? O setor privado também tem que ser baseado em evidências e com isso eu também não quero dizer que eu não me sensibilizo com a situação de quem precise. Por isso tem que ter o Estado, né? O Estado, se tem o SUS, ele deveria fazer esse papel. No setor privado, a gente tem que agir com a lógica do setor privado. É uma empresa, ela precisa dar lucro, ela tem acionista, alguém investe. E ela investe com base num plano que calcula, com base em cálculo atuarial, o risco. Então, o judiciário não pode aumentar o risco de um risco que não está calculado no prêmio, porque esta é a lógica da coisa. Tem toda uma ciência, né, por trás. E como evitar? Eu, sinceramente, não sei. Porque nós podemos pensar em métodos alternativos, mas aí a interpretação vai ser que você está retirando o acesso da justiça daquele consumidor ao Poder Judiciário. Então, acho que a gente vai ter que trabalhar no sentido, na verdade, de criar este precedente que tem para o SUS para o setor privado. Acho que o Supremo deveria caminhar nesse sentido. Bom, precisa tomar um certo... Não dê muitas boas ideias, não, Luciano? Porque se a gente começar a criar mais ativismo do judiciário em áreas como essa, nós vamos causar mais dor de cabeça. Mas, Dávila, veja que já são, acho que mais de 500 mil casos de judicialização de plano de saúde. Os casos estão aí. Tá? 500 mil casos? Então, você tem o custo desses casos que o contribuinte está arcando e depois que alguém vai ter que bancar isso aí e vai ser o contribuinte, esta litigância, que a pessoa não paga, embora ela tenha plano, às vezes é um plano caro, ela não paga para acessar o poder público. E, de novo, fruto da ditadura, nós criamos, então, aquela coisa pendular. Primeiro não tinha acesso, depois estamos dando acesso, talvez, demais ou sem controle. Então, a pessoa não paga, ela vai litigar e este tema vai ter que, estes 500 mil casos vão ter que ter ali uma interpretação que deveria ser vale o contrato, o judiciário não deve criar regras por sobre o texto do contrato e do regulamento e que a concessão deve ser baseada em evidência. Acho que essa é a minha posição, que é a mais ponderada. Agora, o Brasil, como você disse, na Constituição está que nós somos uma economia de mercado, mas a cabeça do judiciário é uma economia antimercado. Portanto, toda decisão, ou a maioria das decisões tomadas, acaba sendo sempre contrária à empresa, porque é visto como um malvadão que suga dinheiro do contribuinte. Então, começa a ter uma ideia muito complicada, como você faz a economia de mercado funcionar se a cabeça do tomador de decisão no judiciário é antimercado? Sabe que o Ronald Coase, Nobel de Economia, ele foi dar aula de Direito nos Estados Unidos e concluiu que os juízes americanos tinham uma intuição econômica, apesar de não ter formação econômica. E aí, estudando os precedentes, ele disse, não, mas isso é economia. Os caras disseram, não, isso é direito, é um precedente. E aí eles criam, então, a análise econômica do direito, que é usar ferramentas da economia para compreender as decisões legislativas e, nos Estados Unidos, sobretudo, do judiciário. Aqui você tem razão, há um paper clássico do Armando Castelar sobre o judiciário brasileiro. Esse paper ainda não... Eu fiz outras pesquisas e a gente concluiu a mesma coisa. O Castelar fez uma pesquisa e dá conta de que 75% dos magistrados preferem fazer justiça social a aplicar o texto da lei ou do contrato. Então, isso... Como é que nós chegamos aí? Está na formação. Eu tornaria hoje obrigatório estudar economia e estatística para a pessoa saber o que ela está fazendo. Não é só na engenharia, na economia, que a gente deveria estudar essas coisas. Tem um campo do direito que se chama jurimetria, que é a estatística aplicada ao direito. Então, eu acho que não é só literatura e retórica que é importante para quem está decidindo casos de repercussão desse tipo. Então, a gente precisa
rever a formação e rever o número de faculdades, porque senão você reproduz um modelo mental com ideias ruins. Hoje, as ideias que prevalecem são essas que nós estávamos falando, de um certo alto grau de ativismo, neoconstitucionalismo, um certo panconstitucionalismo. Eu tenho um amigo da USP que chama esse momento que a gente vive de farra principiológica, né? Você sorteia um princípio e julga um caso, né? Eu tenho um outro colega da USP que chama da justiça varinha de condão, como se você fosse criar recursos, né? Com uma varinha, uma fada mágica que, na verdade, não existe. Sabe que é curioso? Tem alguns campos, para não generalizar, sabe, Dávila, que em temas econômicos, muitas vezes o Supremo dá ganho de causa para a liberdade econômica. Neste campo não é onde eu tenho as maiores críticas ao Supremo. Já a Justiça do Trabalho tem mais críticas. Há um estudo do INSPER que dá conta que o trabalhador ganha todo ou em parte em 90% dos casos. Então isso é um problema, que daí já não é mais justiça, né? Uma justiça comprometida com uma parte, ao meu juízo, precisa se rever, porque nós não estamos mais em 1940. E na área de consumidor, também na área de consumidor e ambiental, quando tem vara especializada, tem muito ativismo. Em varas de execução criminal, tem muito ativismo, aquela ideia de pena não funciona. Eu brinco que se pena não funciona, solto também não, eu não sei o que vai acontecer. Então, algumas áreas têm mais ativismo e paternalismo do que outras. Em áreas muito graves que aumentam a insegurança jurídica. Você acabou de tocar na questão trabalhista, né? Sim. No governo Temer, nós aprovamos uma reforma trabalhista que ajudou a derrubar bastante o número de casos na justiça trabalhista. Mas parece que alguns juízes na justiça trabalhista não consideraram o teor da reforma e passam a decidir contrário com o que está na lei. Não, é pior. E isso continua judicializando. Na verdade, neste aspecto, sendo fiel aos fatos, enfim, é pior, porque há uma associação de juízes trabalhistas chamada ANAMATRA, ela que entrou com ação de inconstitucionalidade. Imagina, uma associação de juízes que vai julgar os casos entrou com uma ação de inconstitucionalidade da reforma. Entrou no Supremo. E o Supremo julgou constitucional vários dispositivos, para nossa sorte, né, do sentido de economia de mercado. Por isso que eu te digo que, do ponto de vista econômico, as decisões do Supremo, até hoje, elas, na sua maioria, são pró-liberdade econômica, mas errou num ponto processual que foi da sucumbência. O Supremo disse que o empregado pagar sucumbência seria inconstitucional. Acho que o Supremo deve estar arrependido, porque o número, na sua maioria, porque o número de ações vinha caindo. Eu vi que para 2,5 milhões, voltou para 5 milhões. Não, voltou. De novo, para um professor de análise econômica não é nada surpreendente, era isso que iria acontecer, né? Você tirou o risco da demanda e você tem certas indústrias de litigância que hoje em dia a gente vem reconhecendo como indústria de litigância abusiva, às vezes até predatória. Bom, o outro ponto de enorme judicialização é a questão tributária, né? Eu me lembro, o Marcos Lisboa fez um levantamento que 75% do PIB representa judicialização tributária. Com a nova reforma tributária, você acha que isso vai diminuir ou essa judicialização vai existir até nós terminarmos o período de transição? Pois aí você matou a charada, né? Os meus colegas tributaristas dizem, na sua grande maioria, que vai melhorar, porque eles são advogados da matéria. Eu, que atuo nas cortes e sou professor de direito econômico, aposto ao almoço com quem quiser que no D0 vai aumentar a litigância, porque a escolha pela litigância é uma escolha estratégica que se dá a partir do custo. E é muito barato litigar no Brasil, porque é pago, subsidiado pelo contribuinte. Então, grandes empresas vão testar a interpretação dessa mudança à luz da Constituição. Então, nós vamos ter, eu tenho já estudos sobre isso, cada mudança legislativa você aumenta a litigância e o prazo mínimo de estabilização até chegar nos tribunais são de 10 anos. Então, vai ter aí um período
de elevada instabilidade de litigância. A Justiça Federal, ela é a mais subsidiada, porque é uma justiça que a União Federal tem para ela própria, né? A União tem várias vantagens, porque ela tem uma justiça para chamar de sua, que é a Justiça Federal. Porque nos Estados Unidos a Justiça Federal existe para julgar pessoas de diferentes estados, porque lá eles sabem que o ser humano tem viés e um juiz texano tenderia a favorecer a empresa do Texas quando ela litiga contra a empresa de Nova York. E aqui não. Então aqui tem vários estudos que mostram que há viés quando um juiz do Rio Grande do Sul julga um caso de uma empresa do Rio Grande do Sul com uma empresa de Santa Catarina, que ele vai se enviesar em prol da empresa do Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos, vai para a Justiça Federal. Aqui, a União é fundamentalmente para a União Federal. Não tem esse federal issue que a gente chama de disputas entre estados. E as custas são muito baixas. E não tem sucumbência, porque você litiga com mandado de segurança. Então, você vai litigar a custo zero, praticamente, a risco zero. Então, por que não vai litigar? Qualquer advogado que for... vai acontecer isso, vai para o judiciário. Então, você é a favor de criar alguma espécie de litigância, de sucumbência para evitar essa proliferação de judicialização? Eu acredito que sim, eu sou favorável à sucumbência, dei parecer para a OAB num caso que se discutia porque o Supremo queria restringir, os juízes queriam restringir a sucumbência, mas a gente tem que ser cauteloso porque nós temos um instituto que se a pessoa vai, que se chama assistência judiciária. Então, se você vai na justiça e a Justiça do Trabalho deu um precedente recente, escrever que não tem condições, você fica livre da sucumbência. Aí não adianta. Então, você tem que ter risco para litigar. Tem que ter custo, salvo se for pobre. No Brasil, pobre é quem ganha menos de 2 salários, né? Aí sim. Mas se não for pobre, aí teria que ter sucumbência e teria que ter hipóteses muito claras para concessão do benefício para não correr risco. Agora, Luciano, nessa questão da área econômica, uma decisão também do Supremo que afetou muito as empresas, que também foi uma reinterpretação, uma releitura completamente diferente da decisão passada, foi a contribuição social sobre o lucro líquido. Também houve uma mudança que, no fundo, aí, com um agravante, passou-se a cobrar de maneira retroativa. Eu nunca vi isso no direito. Como explicar isso para uma empresa estrangeira que está no Brasil e, de repente, a Suprema Corte toma uma decisão e vai cobrar de maneira retroativa? Sabe que quando eu não sou tributarista, conversei com os tributaristas, a crítica hoje, e eu já enfrento esse tema, porque eu fiquei surpreso e fui estudar, e o pior é que isso está escrito no nosso Código de Processo, de que se o Supremo mudar um entendimento, cabe ação rescisória. Teve um ativismo adicional aí. Quer dizer, pelo Código de Processo, cabe ação rescisória, que é quando você desfaz a coisa julgada, quando o Supremo muda o entendimento. A explicação seria para você não criar uma distinção entre players. Então, um paga o imposto, o outro não paga. Eu acho até que é inconstitucional. E talvez, se eu fosse ministro da Coisa, eu consideraria este artigo do Código de Processo inconstitucional. Mas tem que ser honesto que ele está lá. Só que o Supremo disse o seguinte, já não precisa mais da ação rescisória, em última análise. É aí que eu acho que houve o ativismo, porque isto não está no texto e, a meu juízo, como eu disse, o Supremo não teria esse mandato para essa criação, para além do texto, dessa maneira como foi feito. Mas o artigo está lá no Código de Processo. A crítica maior que existe dos tributaristas hoje, e pode ser percepção minha de ler jornal, é que o fisco está criando um argumento econômico errado, falacioso, ad terrorem, que é assim, Supremo, julgue a meu favor, senão eu vou quebrar. De novo, se a gente for sério, tem que pensar na consequência. E eu não tenho que ficar criando ou permitindo que o Estado crie impostos inconstitucionais, depois fazer a ponderação lá, não precisa devolver. O que o Estado tem que fazer no Brasil é ser eficiente. A gente já tributa o suficiente no Brasil, né? Então, a meu juízo, a grande questão é que a gente tem que melhorar a eficiência do Estado e não achar penduricário para cobrar. É IOF Isso. Esse tema, para mim, bastante criticável na decisão do Supremo. Como é que você vai dizer que o controle, você é cientista político,
o legislativo surge para controlar o orçamento e os excessos do rei. Aí quando ele faz, é dito que é inconstitucional, sem falar que o IOF, e aí eu presido uma associação, que é a Associação Brasileira de Liberdade Econômica, que entrou com uma ação judicial, porque entende que, como é um imposto que não é arrecadatório, ele é regulatório, ele precisaria passar por uma análise de impacto regulatório, ou seja, você tem que ver o que você está fazendo para não quebrar, né? Só para arrecadar, que está escondido, que é para esse motivo, você quebra meia dúzia de setores. Tem fintechs que estão com dificuldade por causa do IOF, né? E aí a gente critica os juros altos. Como é que eu vou resolver juro alto? Permitindo concorrência. As fintechs fazem isso. Aí eu sufoco as fintechs. Diminui a concorrência. Diminui a concorrência. E outra, né? O IOF já estava na lista para ser extinto, porque era uma das aberrações pela qual o Brasil não podia ingressar na OCDE. Então, para normalizar ou normatizar as regras, era preciso acabar com o IOF. Era só que era para 2029. Eu até fiz a sugestão que nós deveríamos antecipar isso para 2026. Bom, aí acho que nós temos também uma coisa para discutir aí de direito comercial internacional, que muitos países querem aderir ao OCDE, mas não me parece, e o chanceler Amorim tem artigos sobre isso, que não é bom para o Brasil ingressar na OCDE. Então, de novo, ideias importam, né? Exatamente. Agora, Luciano, uma outra questão que me parece uma enorme aberração é não honrar o pagamento de precatório. No governo passado, nós inventamos um negócio que vamos postergar. Já demora 20 anos para ganhar ação. Depois que ganha, vai receber daqui a 10, 15 anos. Ou seja, virou uma coisa para a próxima geração. Sim. Herança que você está deixando para as próximas gerações. E agora, recentemente, o Congresso Nacional me aprova uma emenda constitucional legalizando praticamente esse calote do precatório. Como é possível viver num país onde nós não honramos contratos? Você não acredita que você ganhou uma ação contra o Estado e você tem que receber o dinheiro? Não, não vai receber não. Agora, sei lá quando tiver dinheiro. Você cria um mercado paralelo para a negociação desse precatório, porque as pobres das pessoas têm o crédito, mas não, né? Claro, também sendo absolutamente coerente com o que eu penso, nós temos ativismo em várias frentes. Então, nós também temos ativismo no julgamento de casos de servidores. Tá? Então, mas enfim, de novo, né? Coisa julgada é coisa julgada e aí ela precisa ser honrada. Mas outra coisa que a gente vai precisar discutir, de novo, aí é o mérito, né? Como é que esses direitos estão sendo litigados e criados direitos por sobre texto de lei, vantagens, etc. E talvez o judiciário esteja criando direitos que não são viáveis do ponto de vista econômico. E pior, tira do orçamento. Não, isso aqui não conta. Mas aí... Aliás, hoje o orçamento paralelo no Brasil daqui a pouco vai ficar maior do que o orçamento oficial, né? Do jeito que está indo. Porque não, isso aqui pode tirar. Penduricalho do judiciário tira. Não, precatório tira. Bom, então vai ficar o quê no orçamento? Pois é, a gente vive como o Eduardo Gianetti, que diz no livro dele, né, O Valor do Amanhã, que ele diz que o brasileiro vive a Deus dará. E Deus dá, né? Mas Deus dá, mas assim, em algum momento o orçamento tem que valer, né? Ô Luciano, você que vem tratando muito dessa história do direito econômico, que medidas serão fundamentais serem tomadas? E você escreveu um ótimo artigo no Estadão sobre a lipoaspiração que precisa ser feita na Constituição. Qual é a lipoaspiração que nós precisamos para dar mais segurança jurídica, principalmente na ordem econômica? Porque se nós não confiarmos na regra do jogo, vai ser muito difícil atrair investimento de longo prazo. Você acabou de citar o setor de saneamento. Muito difícil. Nós aprovamos o marco do saneamento, né, no governo passado, Sim. algo extremamente importante, mas já estamos longe da meta da universalização de 2033, porque todo mundo ainda está testando as águas. O que nós deveríamos fazer na Constituição para extrair artigos que prejudicam essa estabilidade do cumprimento de contratos? Bom, nesse artigo, que é um artigo antigo, depois eu voltei a ele, porque acho que hoje em dia, já com esses remédios, a gente falou de plano de saúde, né? Com os remédios mais atuais, acho que já nem se faz mais a lipoaspiração, se faz injeções, né? Mas a ideia da lipoaspiração, acho que para quem é mais jovem, eventualmente não tenha passado por isso, é realmente a pessoa enxugar, né, os excessos.
E os excessos da nossa Constituição são muito grandes. Talvez o principal deles pudesse ser a possibilidade de você deixar expresso que essas normas programáticas não são autoexecutáveis, né? Me parece que esse é um ponto. Um outro ponto que me parece que a gente deveria pensar no Brasil, se a gente quer respeito às liberdades individuais, é a estabilidade dos precedentes. Aí não passa por uma mudança no texto constitucional, mas a gente vai precisar que o CNJ estabeleça algum tipo de preço, vamos dizer assim, custo para o juiz, que não segue precedente, né? Uhum. E isso é uma questão normativa. O CNJ vai ter que... já houve um ou outro incidente no CNJ de juiz que não segue precedente da Suprema Corte, e ali se estabeleceu, mas acho que isso precisa ser melhor regulamentado. Como incentivar, fazer com que juízes respeitem precedentes? Eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente tem 80 milhões de processos. A gente é campeão mundial. Nossa. A Índia tem 30. Só que 80 milhões de processos no Brasil. Cada processo custa, em média, um custo conservador é 3 mil, segundo o CNJ, um outro do TJ de Minas é 9 mil. Então você chega certamente na casa daqueles bilhões e aí o dinheiro deixa de ir para outras coisas, saneamento, educação básica. Não dá para ter processo igual. Depois que a corte decidiu, ainda mais um caso vinculante, acabou. Então, isto nós precisamos desse entendimento do judiciário. Porque se ele não chegar a esse entendimento, ele próprio abre margens para outras ideias, né? Outras ideias, por exemplo, então eu quero ser julgado pelo júri popular. Não só em matérias de crime, que é de homicídio, mas eu quero, por exemplo, como nos Estados Unidos, como no Canadá, eu tenho direito a ser julgado pelos meus pares. Eu não quero ficar sujeito ao Leviatã, vamos dizer assim. Agora, isso funciona, deveria ser aplicado principalmente na justiça trabalhista, que nós falávamos há pouco, né? Porque é o não seguir o procedente, e aí você tem que ter uma certa punição para esse juiz, sim, porque senão você tem quase metade das ações do Supremo que são questões trabalhistas que acabam chegando ao Supremo. E está acontecendo. Veja, este é um bom exemplo. O Supremo tem, na sua grande maioria, estabelecido limites para a justiça do trabalho, a chamada pejotização, as plataformas. Creio que o Supremo está indo num caminho pró-liberdade econômica, mas em temas tributários, meus colegas tributaristas dizem que o Supremo tem sido pró-fisco. Acho que isso é um dado que 70% das decisões são pró-Estado, o que não seria a tradição clássica do Supremo em matérias de disputas tributárias. Aliás, está na meta do governo, né? Uma das metas do governo é arrecadar mais possível com multas e punição para tentar atingir a meta fiscal. Mas é aquilo que a gente falou, né? Era melhor acertar a despesa, né? Do que receber. Com certeza. Agora, esse ingresso do Brasil na OCDE, evidentemente não vai acontecer neste governo, porque esse governo tem aversão a isso, mas no momento que nós tivemos um presidente sensato, que entende a importância do Brasil ingressar cada vez mais nas cadeias produtivas, você acha que esse alinhamento das regras da OCDE com a legislação brasileira vai ser assim um choque positivo de modernização do nosso marco legal? Acredito que sim, porque estudando o caso de Portugal, que tinha aquela Constituição dirigente, o que fez o Portugal dar um salto inequívoco, né? A Constituição do tempo do Salazar, quando ela entrou na Comunidade Europeia. A Constituição da época da Revolução dos Cravos, quando entra na União Europeia, porque aí precisou adequar, e o próprio Canotilho, eu vi ele vindo ao Brasil, e os caras chamaram ele para falar da Constituição dirigente, ele disse, olha gente, mudou, nós estamos na União Europeia, o texto da União Europeia tem meta inflacionária, tem controles externos, né? Então, acho que ajudaria muito o Brasil ter um padrão internacional nos ditando algum controle, né? Não só nesse tema tributário, mas também no tributário, mas no tema de corrupção, no tema de regulação. Nós não falamos aqui, mas na área de consumidor, imagina que a gente tem 900 PROCONs. Uma vez eu recebi, você falou que eu fui secretário do consumidor,
Então eu recebi uma delegação de deputados alemães, preocupadíssimos. No fundo, os deputados estavam preocupados não com o consumidor, mas com a floresta, porque a floresta ia ser toda queimada. E aí eu os tranquilizei, né, que aqui no Brasil a defesa do consumidor era feita por 900 entidades, 900. Na Alemanha nós temos uma, né, nos Estados Unidos uma. Então isso, a gente precisa, esse sistema de, por exemplo, o PROCON de São Paulo, ele aplicou 300 milhões em multas no ano passado. Isso tudo é retirado da atividade produtiva para alimentar o caixa única do Estado, porque não é que vai para o consumidor, não é que vai ter programas de educação para o consumidor apostar em bets de forma mais educada, e eu não sou contra as bets, né? Mas, presumindo que elas sejam legais, mas talvez os consumidores devessem ser educados, a publicidade poderia ser melhor desenhada, mas o PROCON pega esses 300 milhões e vai para o caixa único. Então, a gente precisa, por exemplo, no mundo todo, não existe isso de 900 PROCONs em multa, você educa o consumidor, você esclarece. É uma área, como eu te comentei, né, quer dizer, junto com o trabalhista, é uma das áreas que tem mais ativismo. E no Congresso tem a bancada dos ex-PROCONs, assim, né, dos consumeristas. Isso limita muito o avanço, porque o nosso Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Tem muita coisa que na OCDE já avançou. E você acha que então essa harmonização de leis ajudaria muito a modernizar Sim. ou fazer com que o Congresso Nacional fosse obrigado a rever determinadas práticas desse ativismo, tanto na área do consumidor quanto na área econômica? Eu acho que é um bom vetor, Tem tecnicidades jurídicas, porque é curioso, porque na OMC, a OMC é um tratado, né? São vários tratados, o país adere como um tratado, ele se vincula como se fosse um contrato, e aí pela Constituição a norma do tratado passa a ser uma lei. A OCDE é curioso porque não é uma lei, são guias. Então, são guias que dizem o que deve ser feito, mas não é um texto. Então, tem filigranas jurídicas, mas o vetor... Filigranas não, porque são importantes, mas assim, não há um tratado que tem uma regra que eu consiga entrar na justiça. Vai dizer, bom, a defesa do consumidor deve ser orientada por análise de custo-benefício. Vai ter um guia sobre como fazer análise de custo-benefício. Então, vai ter um aprendizado, mas o vetor, para mim, inequivocamente, é positivo. Luciano, você fez algum estudo sobre as consequências da aprovação do Tratado do Mercosul, Comunidade Europeia, como isso vai impactar a economia do Brasil e principalmente o ambiente de negócio? Olha, eu não cheguei a fazer a conta, mas sei que pelo que é público, e você deve ter em algum momento tratado em alguma das entrevistas, se não fica a sugestão, né? Porque o pessoal tá muito assim, não, o Trump, como ele é ruim para o Brasil, mas eu acho que para os interesses do Brasil a França é pior, né? Porque a França não deixa avançar esse tratado. Que talvez para o agronegócio brasileiro, eu tenho uma identificação com o agro, é muito bom. Porque vai nos dar um mercado de um setor, a Europa usa muito barreiras não tarifárias. Agora, por exemplo, para a área jurídica, vai trazer um desafio, porque os escritórios jurídicos brasileiros vão ter que concorrer com os ingleses. Agora a Inglaterra saiu, mas os ingleses que estão, digamos, no continente europeu vão poder fazer negócio aqui. É uma área, por exemplo, muito fechada. Então, cada setor eu teria receio de te falar genericamente, mas, por exemplo, o setor jurídico ia mudar muito, o setor do agro iria ganhar muito. E hoje a gente está sem esse acesso facilitado. Então, eu não seria a priori contra, não. Mas não tenho estudo. Qual é hoje o maior risco que você vê para atrair investimento de longo prazo para o Brasil? Nós precisamos, o investimento público, como você sabe, caiu para menos de 2% do PIB. Então, hoje dependemos cada vez mais do investimento privado. Mas investimento de longo prazo, que tenha enorme exposição de caixa, como é o caso de saneamento, é uma coisa um pouco que assusta hoje os investidores, né? Então, se amanhã o investidor quiser entrar nessa área, qual é a recomendação do advogado Luciano? Então, ficar sujeito a disputas no judiciário.
né? Acho que a arbitragem é um fator de atração de investimentos. Nos contratos que eu acompanho, os players estrangeiros preferem, pela lentidão do nosso judiciário e pelo próprio viés. Quer dizer, porque eu também tenho clientes brasileiros que vão fazer negócio em outros países. E mesmo que o juiz texano julgue a favor da empresa texana, talvez um juiz francês vá preferir, né, uma empresa francesa. Então a arbitragem é um ambiente mais neutro. E nesse ponto o judiciário brasileiro tem respeitado as arbitragens. Muito do investimento privado em setor público está acontecendo. Eu acompanhei muito a área de saneamento e, de fato, o setor privado entrou bem, está investindo muito mais do que o setor. Bom, o setor também não precisava muito, né? Era 1 bilhão, então não tinha. Agora, houve 2 textos importantes. Uma entrevista do CEO de um grande escritório de São Paulo, que disse que o Brasil estava fora do radar para o investimento estrangeiro, e um outro, um economista da PUC-Rio, que acho que era o Camargo, salvo menor, que publicou no Estadão, dizendo que o Brasil, mesma coisa, o Brasil estava fora do radar. Porque o que acontece? O Brasil está fora do radar mesmo para as empresas americanas, e são elas que fazem investimento direto. Os chineses preferem, eles investem, a China é disparado o maior parceiro comercial do Brasil, mas eles não costumam fazer tanto investimento direto, é mais contrato. É trader de soja, né? Até em energia eles fazem alguns investimentos diretos, mas nada do que já foi, por exemplo, Estados Unidos. E aí, para atrair de volta o investimento direto aqui, nós teríamos que atrair os americanos. Eu acho que agora, não sei se... Né? Não é um bom momento. Não, acho que não é um bom momento. Europa, a gente podia estar, né, nesse tratado com a União Europeia e não estamos. Isso poderia também dar para as empresas alemãs que estão numa situação complicada mercados, mas a gente então não está conseguindo avançar em tradicionais países que fazem investimento direto aqui. A gente vive aí um momento de chamada desglobalização, né, de reorganização das cadeias produtivas, e creio que, sabe que um fator que eu acho que ajudaria muito o Brasil é combate ao tema da segurança. Não só jurídica, segurança. O cara não poder andar na rua e ter que... É até complicado a gente dizer para um europeu, não, você vai ter que andar de carro blindado. O cara não vai achar que está em Gaza, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que passaria por arbitragem, né? Do ponto de vista de infraestrutura jurídica, mas acho que segurança pública é fundamental e corrupção. A percepção do judiciário brasileiro lá fora não é diferente da transparência internacional do país sobre corrupção. E se ele achar que ele não vai ser julgado num ambiente neutro, não é bom, né? Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista ao Dávila. Acho que foi muito esclarecedor as suas colocações aqui sobre os desafios que nós temos. Foi um prazer. Sempre que puder, conte comigo. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.